Hoje, o Conversa de Analista é com Agostinho Ramalho. Ele é psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Agostinho é professor universitário nas áreas de Filosofia do Direito e Filosofia Política, e membro fundador do Núcleo de Direito e Psicanálise da Universidade Federal do Paraná. Nós vamos falar hoje sobre os sonhos nesse período de pandemia. Então, eu vou fazer assim algumas intervenções, mas para começar, Agostinho, na teoria psicanalítica, os sonhos compõem, juntamente com atos falhos, xistes, as formações do inconsciente. Mas os sonhos ocupam um lugar fundamental na psicanálise. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse lugar que o sonho ocupa como formação do inconsciente e o que isso, de que maneira isso aponta algo na psicanálise. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos e todas que estão aqui, nos dando a honra, né, de nos acompanhar. Eu quero primeiramente dizer do meu prazer de estar aqui participando remotamente através desta live, que é a minha estreia, nesta modalidade, digamos assim, e é muito bom estar novamente participando, ainda que à distância, mas agora tudo é à distância, de uma atividade da Escola Lacaniana. Eu agradeço muito a você, Helena, esse convite para nós termos essa conversa. E, numas anotações que eu fiz, como uma espécie de roteiro, eu resolvi chamar de Os Sonhos e o Tempo Presente, porque tem a ver com algumas perspectivas que eu vou colocar a partir de agora. Em que sentido eu estou tomando esse tempo presente? Na verdade, em dois sentidos fundamentais. Um tem a ver diretamente com a psicanálise, com a teoria, com a clínica psicanalítica, tem a ver, enfim, com o campo da psicanálise. E o outro tem a ver com o tempo presente, no sentido desse tempo que nós estamos vivendo atualmente. Um tempo virótico, digamos assim, um tempo aí em que o coronavírus se alastra de uma maneira absolutamente aterradora. E um momento em que nós temos também uma outra espécie de vírus que se traduz no autoritarismo, no obscurantismo, que também se infiltram de uma maneira muito séria, muito ameaçadora, em vários segmentos da sociedade brasileira. Então, tempo presente aqui, para mim, tem a ver com essa dupla perspectiva. Muito bem. No começo da seção B, do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, Freud diz a seguinte coisa. Ele fala de um desejo inconsciente, recalcado, que se objetiva nos sonhos, é representado como uma cena e experimentado pelo sujeito que sonha como algo que está sendo por ele vivenciado numa situação atual, imediata, ou seja, em tempo presente. Então, só isso já dá margem a que se diga toda uma enorme quantidade de coisas, inclusive tratando da tua indagação. Quer dizer, eu sei que aqui, os que nos acompanham, muitos não são psicanalistas. Então, eu vou colocar a coisa tentando, ao mesmo tempo, não perder o rigor, mas ser o mais sucinto e o mais claro possível para que aqueles que não são do campo da psicanálise também possam acompanhar. Então, o sonho é uma realização de desejo. Isso é quase que um lugar comum no campo da psicanálise.
que é como Freud coloca desde cedo, e como ele explicita muito bem na interpretação dos sonhos, esse texto fundamental, não só da psicanálise, mas de toda a literatura do século XX, que foi publicado em 1900. Pois bem, esse desejo é um desejo inconsciente, no sentido de um desejo recalcado, e notem que Freud também diz que só um desejo tem força para colocar em movimento o aparelho psíquico. É muito importante perceber isso, porque isso trata, digamos assim, da dignidade do lugar do desejo na psicanálise. Só um desejo inconsciente, que é o desejo no sentido próprio da psicanálise, só um desejo inconsciente pode pôr em movimento o aparelho psíquico. Pois bem, nos sonhos, esse desejo recalcado se objetiva, quer dizer, ele se apresenta no sujeito como uma representação que se dá numa cena. Quer dizer, o sonho traz sempre a perspectiva, assim como o inconsciente também, de uma outra cena, que também é um conceito, é uma perspectiva absolutamente básica na psicanálise. Ele é experimentado, quer dizer, é uma experiência, ele é experimentado pelo sujeito como algo vivenciado. Então, o sonho ele tem essa dimensão de não ser apenas imaginado, pensado. Ele tem a dimensão, a perspectiva de ser algo vivenciado. É uma experiência que o sujeito vive, não é? A vivência onírica. E Freud também diz que isso se dá numa situação atual. Sim. Para isso que eu quero chamar a atenção. Isso se dá numa situação atual, imediata, diz ele, e aqui eu até tomo a etimologia da palavra para separar o prefixo i, que é um prefixo de negação no latim, e imediato significa sem mediação. Quer dizer, o sonho é uma coisa que se dá, digamos assim, sem uma mediação de algo. Ele se põe, ou ele se impõe, simplesmente, ao sujeito. Também nesse se impõe no sentido de se põe dentro, porque esse in aí já tem mais o sentido do dentro do que propriamente do i como partícula de negação. Então, uma situação atual, imediata, em tempo presente. Então, esse é o primeiro ponto em relação à questão do tempo presente. Ainda nesse capítulo 7º, numa outra passagem, Freud diz assim: o presente é o tempo em que os desejos se apresentam como realizados. Sim. Então, o presente é o tempo em que os desejos se apresentam como realizados. Eu tenho que abrir um parêntese para colocar brevemente, que a questão do tempo, para a psicanálise, ele tem mais a ver com a perspectiva de um tempo lógico, sobretudo em Lacan. Não é propriamente um tempo, digamos assim, cronológico. Mas aqui a gente vai trabalhar também a perspectiva de um tempo cronológico, inclusive nessa situação do tempo presente, como Freud coloca. Também ele acrescenta nessa mesma passagem que o sonho não admite o talvez. E as formas verbais optativas. Digamos assim, o tempo do sonho é sempre um tempo presente. Isso tem a ver com a atemporalidade do inconsciente de que fala Freud. Porque, veja bem, um tempo sempre presente rigorosamente não é propriamente um tempo. Porque nele não se dá uma sucessão, como se entende o tempo, numa perspectiva linear, o passar dos segundos, das horas, etc. Não é? Então, esse sonho, ele se dá nessa perspectiva de um tempo presente, e esse presente, aqui, ele significa, ele praticamente se confunde com um não tempo.
com uma atemporalidade, como algo, digamos assim, que meio que se congela numa cena, que não implica a perspectiva da duração, da sucessão. E também o sonho, diz Freud, ele não é passível de dúvida. Há uma omissão do talvez, diz ele, como das formas verbais optativas, que são aquelas formas que exprimem desejo, a esperança de alguma forma, como quando alguém diz assim, boa sorte, isso é uma forma optativa, que exprime um desejo, um voto, digamos assim. O sonho não admite essas coisas. Então, como eu coloquei, o tempo presente, nessa perspectiva do tempo cronológico, ele não é propriamente um tempo, porque no que ele passa, ele já não é. Santo Agostinho já se debruçou sobre essa questão quando ele diz o seguinte: quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. Muito bom. Se fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, ele não seria mais tempo, mas eternidade. É só aquele instante. Acabou isso. Aqui, já é passado. Já não acabou aquilo, já não é mais aquilo. Não é? Quer dizer, na verdade, esse momento presente ele é inapreensível, digamos assim. Não é possível propriamente presentificá-lo, no sentido de colocá-lo aí. Uma reconstituição possível. Nada vai trazer aquele instante de volta de uma maneira... Você pode fazer quantas reconstituições quiser de um momento, mas nunca mais vai ser aquele momento. Né? Então, exatamente. Aquele já passou. Uma vez você disse uma coisa muito interessante, eu não sei se isso corta muito seu raciocínio, mas eu estou lembrando aqui. Não. Que é assim, o sonho é totalmente inacessível a não ser para o sonhador. Porque não existe nenhuma possibilidade, assim, o sonho ser filmado, o sonho ser acompanhado por qualquer tipo de aparelho. Né? Só o sonhador é que sabe do que se passou ali. E sabe do que já passou. Sim, e sabe, digamos assim, não sabendo ao mesmo tempo, né? Porque não é um saber, digamos, que ele apreende aquilo. Tanto que, veja bem, o sonho não comporta dúvida, mas nada é mais sujeito à dúvida do que o relato do sonho. Sim. Então, o sonhador, digamos, enquanto sonha, ele não duvida propriamente, não é, daquilo que se apresenta a ele, que se impõe a ele. Ele não admite dúvida. Mas nada está mais sujeito à dúvida e ao esquecimento do que a lembrança do sonho, do que o relato do sonho. Então, nessa perspectiva, o sonho ultrapassa o sujeito. Né? Ele não é propriamente apreensível, até mesmo para o sujeito que sonha, na medida em que esse sujeito é, por assim dizer, ultrapassado, atravessado por esse sonho. E ele o vivencia como situação presente, é daí que não há propriamente dúvida, ele está simplesmente diante de uma cena, mas no que isso passa e que você quer reconstituir numa narrativa pela memória, isso já se esvai, às vezes cai no esquecimento absoluto e sempre é atacado pela dúvida. Então a dúvida tem essa diferença no que se refere ao ato de sonhar e ao relato do sonho, ou à lembrança do sonho, ou se é relato numa sessão de análise, por exemplo. Muito bem. Freud vai dizer que o sonho diz ele, a via régia, a estrada real. Usam essas duas traduções. Que, na verdade, a via régia e a estrada real são mais ou menos equivalentes, né? Como diz ele, para a sondagem do inconsciente. Sim. Ora, como é que se pode dar essa sondagem? O inconsciente, ele é tomado nessa perspectiva, como está na interpretação dos sonhos, no sentido do recalcado. Consequentemente, é algo que está barrado a todo o acesso que o sujeito possa ter a ele.
o sujeito não vai ao inconsciente. Consequentemente, é preciso que o inconsciente venha ao sujeito. É preciso que o inconsciente, digamos assim, fure de alguma forma, contorne de alguma maneira essa barreira do recalque, que é uma barreira, digamos, em princípio, intransponível. Ora, e isso aí é uma das grandes sacações de Freud, é perceber a importância da chamada livre associação na perspectiva da tal sondagem do inconsciente. A única regra do paciente, que apesar do nome paciente na psicanálise é uma posição ativa e não uma posição passiva, porque a atividade do sujeito é falar. E falar tudo aquilo que lhe ocorre. Falar sem escolher, sem censura. Tem o sujeito. Ele vai falar. Tem o sujeito. Tem o sujeito. Tem um sujeito. Falar não há psicanálise, né? Pois é, sem isso nem pode haver psicanálise. Então, esse sujeito que fala, digamos, nessa perspectiva de uma voz ativa, ele, antes de tudo, é falado. Por assim dizer, ele é falado na sua própria fala. Ele é falado naquilo que de falha acontece na fala. Aquilo que desvia o sentido, que traz uma outra perspectiva, que traz uma surpresa, que provoca uma interrupção, que causa um espanto, que o sujeito... E ele não diz, né? Que Freud fala que a gente deve ficar muito atento ao não dito. Ao não dito. Daquilo que exatamente. Não é contado quando ele conta o sonho. Né? Exatamente. E ao mesmo tempo... É contado. Sim, e ao mesmo tempo, aquilo que é dito no que foi dito, mas ultrapassa esse dito, por assim dizer. Eu me lembro, de vez em quando eu dou esse exemplo, eu me lembro de uma das primeiras pacientes que eu tive há mais de 20 anos, em que num determinado... Houve um momento em que ela não pôde ir à sessão. Na análise seguinte, ela trabalhava numa escola chamada Reino Infantil, em São Luís. Num determinado momento, ela disse assim, olha, desculpe, eu não pude vir ontem porque choveu muito e eu fiquei presa no Reino Infantil. Aí eu marquei isso. Ah, você ficou presa no Reino Infantil? E ela se deu conta. Isso poderia não ter feito nenhum efeito, mas fez o efeito de análise, um efeito de surpresa, de desconcertar o que o sujeito diz. Ela, de repente, ficou meio que perplexa. Eu cortei a sessão aí para deixá-la com isso. E na sessão seguinte, ela já vem falando de toda uma série de coisas da infância, onde caberia a expressão presa no reino infantil. Então, o ato falho não é só quando o sujeito vai dizer uma coisa e diz outra. É quando ele vai dizer uma coisa, diz o que ele realmente queria dizer, mas outra coisa está dita também aí. E no que você marca, dá esse efeito de, digamos assim, o sujeito se surpreende, se desconcerta. Esse aqui é propriamente um efeito analítico. É algo que colhe de surpresa e que frequentemente colhe de surpresa não apenas o sujeito, como o analista também. Digamos assim, ambos são meio que colhidos de surpresa. Então, é nessas formações, nas formações do inconsciente, como Lacan as designa, que o inconsciente, por assim dizer, se manifesta. Nos atos falhos, nos sintomas, nos xistes, nos sonhos. É aquilo que sai, digamos assim, mais ou menos a revelia do sujeito. E o sonho é, como diz Freud, a via régia, é a mostra exemplar do modo de funcionamento dos processos inconscientes. Esse modo de funcionamento dos processos inconscientes, ele tem uma lógica própria, digamos assim. Ele tem uma gramática,
ele tem uma sintaxe, que foi aquilo que Freud chamou de processo primário. O processo primário é, em síntese, a lógica de funcionamento dos processos inconscientes. Diferente do processo secundário, que é subordinado a uma racionalidade, mas no sentido aristotélico do termo, em que do que se diz se segue logicamente alguma outra consequência. No sonho também do que se diz se segue algo, mas se segue segundo outras leis. A similitude dos sonhos, aquilo que Freud chama de associações superficiais, aquilo que o sujeito está falando e de repente ele pensa numa coisa, ele diz, eu pensei numa outra coisa, mas eu nem vou falar porque é bobagem. Ora, ali é lugar de falar bobagem, realmente, pode falar. Não foi por acaso que ele pensou numa outra coisa. Porque isso nos leva a um conceito de fundo, que talvez nessa perspectiva seja o mais básico de todos os conceitos freudianos, que é o da sobredeterminação. A sobredeterminação supõe que essas coisas não acontecem por mero acaso. Se o sujeito está falando de uma coisa e outra lhe ocorre, algum vínculo associativo existe entre essas coisas. Por mais que não pareça, daí que o sujeito diz, é uma bobagem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver sob essa ótica, sob esse ângulo, por essa lógica, mas por outro ângulo, por outra lógica, pode ter muito a ver, sim. Então, a pressuposição é de que a livre associação não é tão livre assim. Se o sujeito diz uma coisa e lhe ocorre outra, é porque algum vínculo existe entre essas coisas. Se esse vínculo não é patente, não é manifesto, então ele é latente. Ele está no campo do latente. Então, essa forma, digamos, quer dizer, a psicanálise é uma forma de propiciar que o inconsciente, por assim dizer, emerja, na medida em que o sujeito comete ato falho, nos tropeços da fala, nos acidentes da fala, ali onde ele claudica, é que pode haver a possibilidade da emergência daquilo que Lacan chamou uma palavra verídica. Então, é nessa perspectiva que eu gostaria de falar dessa primeira parte, que é a questão do tempo, nesse sentido. Que vieram aqui, sim. Porque uma das perguntas aqui fala, deixa eu ver aqui, os sonhos são desejos do sujeito, né? Os sonhos, na verdade, dão ali um espaço para que o inconsciente manifeste um desejo e que esse desejo possa ser realizado no sonho, certo? Sim. Certo. A gente sabe na clínica que não é tão simples localizar esse desejo, né? O sonhador é o principal personagem do sonho e há algo dele em todos os personagens que surgem no sonho e ele é o melhor intérprete para isso. Mas acessar o desejo não é simples, apesar de ser uma grande mostração de desejo, não é tão simples situar o desejo, não é? Sim, sem dúvida. E até, Helena, mais importante do que acessar o desejo é elaborar a partir do que daí advém. Sim. É a partir do que, na análise ou no sonho, se presentifica como a realização de um desejo, mais importante do que identificar propriamente esse desejo, se é que isso seria possível, é, a partir do que isso se presentifica, a elaboração, convidar o sujeito a associar, fazer as marcações para ver o que daí advém. Sim. Então, a interpretação, ela é menos uma atribuição de sentido e, às vezes, ela é mais até uma desconstrução de sentido. A interpretação é menos atribuir, sonhou com isso, então é aquilo. É menos atribuição de um sentido e mais a elaboração daquilo que vem, que o sujeito diz no relato do sonho,
que já é, digamos assim, algo transformado. Ele nunca relata com fidedignidade o sonho. Aliás, o que seria a fidedignidade de um sonho? Isso não passa de uma questão, não é isso? Mas o importante é justamente o que vai sendo trabalhado, o que vai sendo elaborado. Na palavra elaborar, trabalho já está presente, no elabor, a partir disso. E o sonho aponta para o descentramento do sujeito. Ele aponta para a clivagem subjetiva. Para um sujeito que não é uno consigo mesmo, não é? Que é diferente de um eu, da maneira como a tradição filosófica apresenta o eu como consciente, racional, centrado em si mesmo, sede da vontade, da inteligência. O sujeito do inconsciente é uma outra coisa. O sujeito do inconsciente, ele é do campo do desejo, ele é do campo de uma função lógica, digamos assim. O sujeito é, antes de tudo, uma função lógica, que se manifesta nas formações do inconsciente, não é? Entre as quais o sonho ocupa um lugar privilegiado. Isso tem a ver com aquilo que Freud disse, que o sujeito não é senhor na sua própria casa. Sim. Ali aparece o estranhamento, a divisão do sujeito. A Teresa Nazar falou o seguinte: a interpretação do sonho incide sobre o sentido, cortando, que foi o que você falou, isso, né? Esse exatamente, permitir uma ressignificação daquilo que foi dito e daquilo que o próprio sujeito pensa dele mesmo. Você acredita, né? Naquilo que ele pensa que ele, que é o que ele é, né? Porque o sujeito, na verdade, é dividido. Então, ele se acredita de uma maneira e as formações do inconsciente vêm trazer a verdade sobre ele, a possível verdade, né? Tem uma... Exato. Eu estou vendo aqui, Antônio, não sei se é Antônio Quiné, ele está colocando que o relato já é uma interpretação. Sem dúvida alguma. Porque a interpretação, ela não implica que o sujeito, digamos assim, se distancie do relato para interpretá-lo, como se ele estivesse de fora. A interpretação, ela é interior ao próprio relato. E isso que a Teresa colocou no sentido do corte, ele corta uma espécie de linearidade. Ele corta aquilo que viria numa linearidade e, cortando essa cadeia, ele permite que outras cadeias associativas se presentifiquem. Tá. Então, eu acho, eu não sei... Diga. A Amélia Reis, ela fez uma pergunta, ela falou: essa livre interpretação dá-se apenas para quem está em processo de análise? Quer dizer, a gente está falando de livre associação, né? E a interpretação, a gente está falando da interpretação dos sonhos, né? Eu acredito que possibilidade de interpretação de sonhos pelo próprio sonhador, ele sempre vai se dar num processo de análise. Você acha que há possibilidade de se acessar algo do sonho fora da análise? Ele pode até fazer esse acesso, digamos, fora daquela situação do divã, mas não fora propriamente da análise. Tá. Porque você pode sair dali e, de repente, alguma coisa te ocorre inesperadamente, como uma associação, que você até diz: ah, que interessante, vou levar isso para a minha análise. Sim. Isso não deixa de fazer parte do processo de análise, embora não naquele momento formal da sessão analítica. Mas fora do campo da análise, eu creio que não produz esse tipo de efeito. Produz talvez uma racionalização, algo assim, uma explicação, mas não esse tipo de efeito. E tem muito essa crença, né, assim, de sonhar com isso quer dizer tal coisa, sonhar com... como se houvesse uma pré-interpretação possível, que não há. Sim. Não é? Inclusive porque, na psicanálise, tudo aquilo que pode vir nessa perspectiva é não só depois. Ele não é pré. Quer dizer, é o depois que constitui esse pré.
É só a partir do depois que o pré, enquanto tal, é constituído. Digamos assim, é só a partir, numa linguagem lacaniana, é só a partir de S2 que o S1 se constitui enquanto S1. É nessa temporalidade, digamos assim, retroativa, não é? Do só depois, daquele que foi designado como o só depois. Bom, eu não sei em relação... As questões para a gente entrar na segunda parte, tá? Exatamente. Uma pergunta do Ivo: a própria lembrança do sonho ao despertar é censurada, não? Sim, né? É censurada. Sim. Sim. A ponto de muitas vezes a gente não lembrar, né? Essa noite mesmo, só para ilustrar, eu tive um sonho, ficaram impressões e eu não consigo acessar mais. Ficaram impressões. Nada que eu possa simbolizar. Exato. E impressões até no sentido próprio mesmo, aquilo que foi impresso, né? Isso. Aquilo que foi impresso. De alguma maneira ficou aqui, só depois pode surgir na minha análise como questão ou como elaboração, mas dizer que eu tenho algo do que ocorreu, não. É muito curioso isso, né? Pois é. Então, é claro... A censura consciente, ela atua assim. A censura atua o tempo todo, a censura onírica, no caso, como chama Freud, não é? Ele, inclusive, fala de um censor psíquico e diz que é o guardião da nossa saúde psíquica, porque ele faz uma espécie de filtragem, não é? E isso não é, digamos assim, você não resgata o sonho tal como ele ocorreu e não relata. Esse relato, de alguma forma, a narração do sonho é, ao mesmo tempo, uma espécie de falseamento do sonho. Mas esse falseamento, ele traz justamente uma dimensão de verdade, porque essas coisas não se opõem nessa perspectiva do inconsciente. Então, é claro que muito mais coisas se poderia falar sobre os sonhos, mas... eu estou vendo que já se foi. Depois a gente pode voltar. Eu estou vendo que já se foi meia hora. E tem mais dois outros aspectos que eu acho que é muito importante nós tratarmos aqui. Uma, agora, é a questão do tempo presente, não mais daquele tempo presente que eu trabalhei antes, em que Freud diz que o sonho se dá em tempo presente. Mas agora é o nosso presente histórico, é o nosso presente coletivo. É esse presente que nós estamos vivendo, digamos assim, aterrador. Da realidade do presente, né, que é o que está acontecendo, no real do sonho. No real do sonho. Isso. Quer dizer, essa realidade presente, ela comporta ela própria uma espécie de real, que é essa pandemia que aí está alastrada. Quer dizer, os sonhos, de alguma forma, eles têm se reconfigurado, eles têm se intensificado. As pessoas têm narrado que notam uma espécie de diferença dos seus sonhos, digamos, habituais para os sonhos que têm tido neste momento, não é, de pandemia. Sim. Que, evidentemente, que tem toda uma série de implicações que são não apenas de saúde, mas são também econômicas, são psíquicas. Num caso como o caso brasileiro, são profundamente políticas também, até no sentido da pior política. Então, nós vivemos um momento em que há, digamos assim, o real desse coronavírus aí. Um vírus pandêmico, um vírus que se alastra, que de alguma forma está tomando conta do mundo, e que se apresenta para nós, inclusive para os cientistas que trabalham na pesquisa desse vírus, como algo que tem uma dimensão de profundamente desconhecido. Uma dimensão, digamos aqui, daquilo que, pelo menos até o momento, não pôde ser simbolizado.
como uma espécie de real que está por trás das manifestações e que permanece como um além não simbolizável, mas que produz efeitos a partir de lá. Produz, inclusive, efeitos de simbolização, embora talvez não seja ele próprio simbolizado. Na perspectiva de o que é esse vírus. Os próprios cientistas não têm propriamente, já fizeram o DNA, etc. Não é minha área, então a minha linguagem nesse aspecto, é claro que não é uma linguagem técnica. Mas já se procurou aquilo, já tem várias tentativas mundialmente feitas de encontrar uma vacina, mas quais são, assim como os sonhos têm o que Freud chama de conteúdo latente e conteúdo manifesto, talvez até se pudesse dizer melhor, desejo latente, porque o conteúdo latente é um desejo recalcado, e o conteúdo manifesto que vem, digamos, da maneira como o sonho se presentifica, se representa para o sujeito, e que esse conteúdo manifesto é extremamente variável, assim também esse vírus, ele se manifesta de modos absolutamente diversificados. A princípio, ele parecia uma coisa de uma doença respiratória, não é? O próprio presidente, de uma maneira para diminuir, digamos, a importância disso e colocar o foco naquilo que para ele é o importante, ele disse que não passava de uma gripezinha ou de um resfriadinho. Para alguns até pode ser assim, porque as manifestações são as mais diversas. Ele se dá com manifestações respiratórias, pulmonares, ele tem problemas também com o coração, ele pode atacar o cérebro, ele pode provocar diarreia, ele tem a ver com sangue, ele é uma doença que tem muito a ver com a questão dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, ele tem uma abrangência e uma diversidade, ele é capaz de se apresentar das formas mais desconcertantes, e isso remete à questão de uma individualização. Digamos assim, os sintomas são profundamente individuais. Se o sujeito, por exemplo, hoje ele é testado positivo, como se diz, isso não quer dizer que necessariamente ele vai desenvolver uma sintomatologia que vai ter um determinado percurso. É claro que não é só com esse vírus que isso acontece. Isso pode acontecer com qualquer formação patológica. Mas com esse em especial, aqueles que são do grupo de risco, ora, há pessoas que têm 90 anos ou até mais, que são cardiopatas, que têm problemas renais, que são diabéticas e que, apesar de tudo isso, sobrevivem ao coronavírus. Nós já vimos, inclusive, pessoas centenárias saindo aplaudidas de hospital depois de receberem alta dessa doença. E outros jovens, às vezes até adolescentes, nos quais a evolução é de tal maneira galopante que em poucos dias o sujeito já evolui para um óbito. É assim, só para fazer uma parte, a questão da angústia que se impõe com relação a qualquer doença que uma pessoa contraia, nesse caso específico, ela não tem um protocolo, não se conhece todos os caminhos possíveis para essa doença. Por exemplo, o que era considerado mais grave, a doença mais grave, que é câncer, hoje é um protocolo. E as possibilidades, fazendo isso pode ocorrer isso, fazendo aquilo pode ocorrer tal coisa. Essa nós estamos totalmente sem saber nada. Então, a angústia se presentifica de uma maneira muito implacável, né? Sem dúvida. É um real que já não tem inscrição mesmo, mas assim, na sua pior apresentação. Além disso, anal sem controle, na qual nós navegamos. Né? É bastante à deriva, né? Exatamente. É algo que é pandêmico, então não é uma coisa localizada, é algo de alcance planetário,
É algo que mata efetivamente, já provocou centenas, mais de 1 milhão de mortes no mundo. Sempre se pode dizer que a gripe espanhola provocou 50 milhões de mortes, que a varíola provocou 300 milhões de mortes, mas a questão não é apenas uma questão da quantidade, é uma questão de um desfecho que atinge uma percentagem, vamos dizer, relativamente baixa, significa milhões de pessoas. E nós estamos diante da incerteza, nós estamos diante de um desconhecido, de algo que nos põe diante do estranho, inclusive do estranho naquela dimensão que também se dá como aquilo que desconcerta, e também na dimensão de algo que tem a ver com o campo do sinistro, que provoca medo. Então, há consequências psíquicas importantes. Essa questão dos cuidados, porque ainda por cima, a potencialidade de contágio, a potencialidade de propagação é imensa. É mais ou menos como se o mundo estivesse contaminado. Eu, às vezes, tenho essa impressão. O mundo está contaminado. Porque você, onde quer que toque, se pega numa maçaneta, se aperta o botão de um elevador, se pisa no chão, se respira o ar que a mesma pessoa que passou do seu lado respirou. Em qualquer dessas coisas, esse vírus pode estar presente. Eu estava vendo não é à toa que ele é pan. Que uma pessoa Sim. correndo na rua ou andando de bicicleta, ela deixa, se estiver contaminada, 10 metros de gotículas do vírus. Pois é. Quer dizer, é uma espécie de onipresença. É um negócio traiçoeiro que está presente ali, e isso força o sujeito a todo um conjunto de cuidados. Todo um conjunto com cuidado de higiene, com limpeza. Chega em casa, deixa o sapato do lado de fora, coloca logo a roupa para lavar, vai tomar um banho, passa água sanitária, ou sabão em coisas que trouxe. Ele tem que ir o tempo todo se higienizando, não é? Se desinfectando, digamos assim. Isso, bom, é um prato cheio para o obsessivo, né? Quer dizer, os sintomas obsessivos, eles estão aí, toda essa ritualística de higienização, ela tem tudo a ver justamente com o campo da neurose obsessiva. Eu agora me lembrei eu creio que aqueles que têm uns 60 anos, mais ou menos, em diante, devem se lembrar disso, de uma novela que passou no comecinho da década de 70, chamada Bandeira 2, que havia 2 personagens principais que passavam na área do jogo do bicho. Então, um que era o Tucão, representado por Paulo Gracindo, e outro que era representado, que era o Jovelino Sabonete, representado por Felipe Caroni. Esse Jovelino Sabonete, ele tinha esse nome justamente por essa obsessão de limpeza. Então, eram frequentes as cenas em que ele estava numa banheira, não é? Se esfregando com muito sabonete, abundante. Então, ele lavava as mãos a todo momento. Ele tinha toda essa obsessão. Daí o próprio nome que ele recebeu de Jovelino Sabonete. Hoje nós estamos mais ou menos sendo forçados a ter um comportamento dessa natureza. A gente está o perigo está em todo lugar. A gente está É o álcool gel, é o sabão, é a água sanitária, não é? Tudo isso. Interessante. Eu fiz uma pesquisinha informal no Instagram sobre os sonhos que as pessoas estão tendo. E Sim. 30% delas relataram que os sonhos mudaram, sim. Mais de 30%, mas 30% disseram os significantes: intensos, agitados, estranhos, confusos, sem pé nem cabeça,
que os sonhos se tornaram mais reais, mais vívidos, né? Assim, as imagens mais fortes, né? Isso, assim, foi uma pesquisa informal que eu fiz e até vou divulgar amanhã esse resultado da pesquisa, o que apareceu ali. Mas é interessante, você vê estranho, confuso, agitado, intenso, sem pé nem cabeça. Que isso, digamos assim, são características dos sonhos de um modo geral. Mas que agora... estão associando após o início da pandemia, é que começaram a sonhar. Houve uma mudança nos sonhos delas, né? Isso. Essas pessoas que responderam. Isso, digamos assim, são novas configurações oníricas, digamos assim, marcadas pela angústia derivada dessa pandemia, não é? Muitas pessoas estão trabalhando com isso. Eu li há poucos dias um artigo interessante do Christian Dunker em relação a isso. Então, isso é como se ganhasse uma intensidade a mais. Coisa que, aliás, Freud diz em relação a formações sintomáticas. As representações passam a receber uma imerecida intensidade. Pois é. Algo que seria, a princípio, banal e relevante, aparece com uma intensidade absolutamente angustiante. Então, traços constitutivos do sonho meio que se intensificam e meio que se reconfiguram. É como se a pandemia nos obrigasse a reconfigurar, obrigasse o nosso processo do trabalho onírico a fazer uma espécie de reconfiguração para dar conta da angústia que essa terrível realidade desperta. Há alguns dias uma paciente disse assim, a gente tem que ressignificar tudo. Mas é isso. Dor de cabeça não é mais só dor de cabeça. Uma tosse não é mais só uma tosse. Se eu estou com uma coriza, não dá para pensar que é simplesmente uma rinite ou um resfriado. Se eu tenho uma diarreia, não dá para pensar que é apenas um desarranjo intestinal. Então, tudo o que aparece como sintoma possível, ele se reconfigura e é como se ele fosse ocupado pela angústia que decorre desse tipo de situação. É como se o vírus ocupasse também, não apenas os nossos corpos, mas, de algum modo, o nosso processo psíquico e a própria organização da sociedade. Tem aí uma depressão econômica inevitável, quer dizer, o mundo todo, com certeza, já está passando e vai se agravar, porque ainda por cima não se sabe da duração desta pandemia, quando ela vai acabar, se é que vai, como vai ser, haverá uma vacina, mas a vacina dará conta, porque, por exemplo, para a gripe você precisa se vacinar todo ano. Será que vai ser assim também? As pessoas todas vão ser contaminadas para fazer a chamada imunidade de rebanho? Quantos morrerão nesse caminho? O H1N1, ele sofre mutações, então todos os anos a gente precisa tomar vacina. Então, possivelmente vai acontecer com esse vírus. Né? Possivelmente. De alguma maneira, ele está aí para ficar. Tem outras Aliás, eu me lembrei de uma das últimas frases que o Camus diz em A Peste, quando ele fala da possível retorno da peste, que ela está aí na papelada, nas roupas, etc. e tal, e algum dia, aí ele diz assim, para desgraça e ensinamento dos homens. Quer dizer, para desgraça, com certeza. Para ensinamento, eu também espero, porque está aí coisa difícil para os homens tirar algum ensinamento. Pelo menos para muito deles. Essa visão otimista de que vamos sair todos mudados, é isso que você disse. Muito está se fazendo sintoma, né? O obsessivo. Exatamente. Aproveitando para usar os seus dotes sintomáticos. Pois é. Bota o sintoma para fora. E um outro ponto, porque eu falei de uma realidade virótica, mas uma outra espécie de vírus também.
É um vírus que eu estou usando aqui no sentido metafórico do termo, mas nem por isso menos virulento. Talvez até mais do que esse vírus aí, o coronavírus, o Covid-19, esse aí da pandemia. É um vírus que também se alastra no Brasil. O vírus do autoritarismo, o vírus do obscurantismo. Então, nós vivemos tempos, e isso não é só de agora, da pandemia para cá, isso é uma coisa que já está aí na sociedade há muito tempo, mas que, de repente, chegou ao poder, digamos assim. Esse autoritarismo obscurantista, ou esse obscurantismo autoritário, ele chegou ao poder. Ele está no poder. Então, há determinadas coisas que vão também se alastrando. Nós vivemos um tempo de anti-intelectualismo, de negação da ciência, de negação do pensamento, de negação do raciocínio, de ataque à cultura, às artes, à inteligência, às universidades, ao pensamento. Nós vivemos um tempo de glorificação da ignorância. Nós vivemos o tempo de uma ignorância militante, digamos assim. Uma ignorância triunfante. Eu até diria exibida, não é que se exibe, que mesmo enquanto ignorância. A tua imagem sumiu aqui, não? Mas acho que voltou. Que se orgulha de si mesmo enquanto ignorância, que se afirma como ignorância, e que é, digamos assim, impermeável a toda e qualquer espécie de argumentação. Porque esse tipo de ignorância, ele produz uma certeza, uma convicção. Não está ouvindo? Eu vou continuar de todo modo, porque eu acho que, possivelmente, pelo menos o som deve estar sendo transmitido, né? Quer dizer, nós não temos, propriamente, um pensamento que se opõe a outro. No embate de ideias, por exemplo, esquerda contra direita, porque o embate de ideias implica na argumentação, em você argumentar e contra-argumentar. Ora, argumentar e contra-argumentar implica que o sujeito escute o outro. Só é possível haver argumentação quando há escuta, e não apenas fala. Então, esse obscurantismo anti-intelectualista, ele não é um pensamento que se opõe a outro, ele é um antipensamento, que se opõe ao pensamento qualquer que ele seja. E ele se dá apenas no campo da crença, da convicção no sentido de uma certeza. Nós vemos o Brasil e a todo o conjunto de seus fiéis adeptos, de seus fiéis seguidores. O que acontece? Eles estão mergulhados no mundo de certezas. Eles não põem em dúvida. Aí não é só, digamos assim, o sonho que seria incompatível com o talvez. Esse tipo de mentalidade, esse aficionado, fanatizado, ele simplesmente tem uma convicção de que aquilo está certo, e isso se apresenta para ele como uma certeza inabalável. Você até vê traços de uma paranoia nisto. Por um lado, enquanto uma certeza inabalável, por outro lado, enquanto um delírio persecutório. Então, o sujeito tem inabalável certeza de que aquilo está certo, ele tem inabalável certeza de que o presidente, por mais desatinos que vá praticando um atrás do outro, ele está certo. Essas pessoas têm a convicção de que está sendo armada uma grande trama envolvendo o judiciário, o legislativo, todos os setores democráticos da sociedade para dar um golpe. E é possível que queiram dar um contragolpe na perspectiva como se fosse um golpe preventivo. Então, há uma certeza de tal maneira inabalável que torna o sujeito impermeável a tudo aquilo que vem do outro.
ele fica cego, ele fica surdo, ele não escuta ninguém, ele não escuta nada, ele não vê as evidências que estão aí junto aos seus próprios olhos, porque ele já sabe, ele já tem uma certeza absolutamente inabalável. A isso se alia, e eu não poderia deixar de registrar isso aqui, porque um dos traços da posição do presidente Bolsonaro em relação ao tratamento desta pandemia, eu digo tratamento aqui em todos os sentidos do termo, desautorizando a ciência, desautorizando a OMS, o seu próprio Ministério da Saúde, saindo sem máscara, passando a mão no nariz e sair abraçando, apertando a mão, dando beijinho.